Fala pessoal, tô aqui nesse vídeo hoje para comentar sobre a queda que a gente teve essa semana, né, na segunda-feira, por conta não só do coronavírus, mas principalmente da guerra comercial, né, entre a Rússia e a Arábia Saudita, por conta do preço do petróleo. O que acontece? A Rússia ela é uma grande produtora de petróleo, a Arábia Saudita idem. Ambos fazem parte de uma organização chamada OPEP. Não só eles, mas como os Estados Unidos e vários outros países que são produtores de petróleo, exportadores de petróleo, etc. E qual é o acordo? Na verdade, isso é um cartel, tá? É fato, isso é um cartel. Eles organizam o preço, eles conseguem manter o preço da forma que eles querem, do petróleo, sobe, desce e etc. Mas a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do planeta, tá? E a Rússia é o terceiro, é um dos grandes aí, players. E o que acontece? Houveram conversações no sábado para que a Rússia diminuísse a sua produção, tá? Para poder estabilizar o preço do barril, tal, que tem caído. Então vamos estabilizar esse preço? A Rússia não concordou. E em retaliação a isso, a Arábia Saudita não só anunciou que aumentaria a produção massivamente de barril de petróleo deles, como também diminuiria o preço do barril. Então pensa, é oferta e demanda. A Arábia Saudita é o maior exportador do mundo. Então, se eu reduzo o meu preço e ainda aumenta a minha produção, os meus concorrentes, eles fatalmente terão que diminuir também o preço deles. Então a Arábia Saudita, em uma jogada, jogou o preço lá para baixo, causando prejuízo também à própria Arábia Saudita. Tá? Para se manter competitiva, para tomar o mercado, basicamente ela fez o quê? Em retaliação à Rússia. Beleza, então. Então você não quer estabilizar o seu preço do barril de petróleo e tal, então tá bom. Então eu vou produzir ainda mais, vou deixar ainda mais barato. Jogou o barril de petróleo no chão ontem, uma das maiores quedas dos últimos, sei lá, 3 décadas. Tá? Desde a Guerra do Golfo, na verdade, né? Na década de 90. Então foi uma queda gigantesca no preço do barril de petróleo para um dia só. Isso impactou na nossa bolsa de valores. Na nossa bolsa de valores teve uma queda de mais de 12% na segunda-feira, em fechamento. Essa queda é maior, na verdade é a maior queda desde 98, quando a gente teve uma crise russa. A crise na Rússia em 1998, lá, março de 1998, algo assim, eu não me recordo. Enfim, então foi uma queda massiva, Petrobras caindo 30%, PetroRio caindo a 26%, Braskem caindo a 15%, enfim, um monte de empresas gigantescas, players, caindo de modo massivo, tá? Era raro ver uma ação que não tenha caído mais de 10% na segunda-feira, ontem, no caso. Então isso motivou bastante pânico, não só nas bolsas daqui do Brasil, né? Como a gente teve também uma coisa chamada Circuit Breaker. Circuit Breaker nada mais é do que um mecanismo que a bolsa de valores tem de proteção. Quando ocorrem quedas massivas na bolsa de valores, esse circuit breaker é ativado, então as negociações são estopadas, paradas as negociações na bolsa de valores por 30 minutos. Então ocorreu uma queda de mais de 10%, esse circuit breaker é ativado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é 7%, e lá também teve estouro de circuit breaker, lá eles pararam também as negociações lá, e o mundo inteiro caiu. A Ásia caiu massivamente, a Europa caiu, enfim, não teve uma ação da Bolsa Brasileira que subiu, tá? Todas caíram na segunda-feira. Então foi um dia atípico, vamos dizer assim, tá? Mas é um dia que serve de alerta também, tá? Porque como a gente tem muitos novos investidores agora entrando na Bolsa, não passaram por um shake, não passaram por um movimento como esse, né? Não passaram por uma queda tão vertiginosa como essa. Então isso acaba assustando muita gente. E esse vídeo é muito para reafirmar a estratégia que você tem que adotar, tá? Você tem que definir uma estratégia para você. Porque quem tem estratégia de acúmulo de patrimônio, de longo prazo e etc., esses momentos são oportunidades para comprar mais, tá? Porque assim, como eu comentei no vídeo anterior, crises. As crises ocorrem sempre. As crises ocorreram em 98 na Rússia, em 97 na Ásia, as crises ocorreram lá no plano Collor, em 90, as crises ocorreram em 2008, na crise subprime lá nos Estados Unidos, as crises ocorreram em 2015 aqui no Brasil, agora de coronavírus. São várias crises ao longo da história, a bolsa sobreviveu a todas essas crises, tá? E elas continuarão existindo. Esse tipo de movimento vai acontecer normal. Normal não é, na verdade, mas ele sempre vai acontecer. São ciclos, é normal, entre aspas, isso acontecer. Então, esses movimentos, para algumas pessoas que adotam a estratégia de acumulação de patrimônio, é o tipo de evento que gera uma oportunidade incrível para você acumular mais papéis. Por quê?
aconteceu essa crise, tá? Aconteceu, na verdade, esta situação geopolítica entre Rússia e Arábia Saudita. E a gente tem também a questão do coronavírus. Tudo isso vai passar, isso é um fato, tá? A humanidade sempre sobreviveu a tudo, tá? Então, vai passar isso daí. As empresas que há um mês atrás eram boas, eram excelentes, geradoras de dividendos, de caixa, elas continuam sendo boas agora. Tá? Nada mudou com relação a isso, as empresas continuam sendo excelentes. Tá? Então isso gera oportunidades para você entrar em alguns papéis. Então a gente tem que ver certinho, porque você perde, quando você vê negativo na sua carteira, você perde dinheiro quando você vende aquilo que você tem. Se você não vendeu, você não perdeu nada. Tá? Na verdade, se caiu o preço de um determinado ativo, você é um acumulador de patrimônio para longo prazo, você vai comprar mais, fatalmente. Tá? São oportunidades para você comprar feito louco. Tá? Eu particularmente comprei e não foi pouco. Tá? Então, assim, são oportunidades, mas tudo depende da sua estratégia. Tem pessoas que tentam ganhar dinheiro nessa onda, tá? Dinheiro rápido. A maioria fracassa, tá? Mas cada um monta a sua estratégia. A minha é de longo prazo, de acumulação de patrimônio, acumulação de ações. Tá? Então, veja isso como oportunidade, caso você seja um acumulador de patrimônio. Tá? E entenda que isso você só perdeu se você vendeu barato. Você comprou a X e vendeu lá no chão, você perdeu. Aí você perdeu mesmo. Você comprou a X e a ação caiu. Isso não posso afirmar, não sei do futuro, mas geralmente isso é temporário. Depois de um tempo vai se recuperar. A empresa continua sendo boa. Os fundamentos da empresa continuam. Ela é lucrativa, ela é boa, ela é idônea. Então, não há razão para desespero. As empresas continuam sendo geradoras de caixa. O Itaú não deixou de ser bom do mês passado para agora. Entende? Então, é esse tipo de estratégia, esse tipo de pensamento, de raciocínio que a gente precisa ter. Esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, para a gente não se desesperar e sair vendendo tudo no prejuízo. Tá? Então, toma esse cuidado. Esse tipo de movimento vai acontecer mais. Não sei se esse ano continuará acontecendo esse tipo de movimento, mas certamente daqui a 5, 10 anos a gente vai enfrentar isso tudo de novo. Então, assim, para quem está surfando na primeira onda aí de queda da vida na bolsa, fica tranquilo, cara. Segue o processo. Você tem uma estratégia, acumulação de patrimônio, é longo prazo, segue a estratégia. Compra quando tiver barata a ação. A empresa é boa, compra. Caiu, compra mais. É isso. Tá? Sem desespero, com tranquilidade, e assim a gente vai. Crises virão, vem, e é assim que funciona o mercado. Sem pânico, vamos para cima, e é isso. Esse é o recado que eu tenho para dar hoje. Tá? Não se desespera e vai perder se vender no prejuízo. Tá? Não vendeu? A ação está lá, bonitinha, aguardando recuperação. Tá? Porque geralmente a recuperação volta, a recuperação chega. Tá? Questão de tempo. Paciência, calma, foco. Siga o processo, beleza? Se você acredita na sua estratégia, segue o processo. Não fica se desesperando por notícias, porque assim, muita gente ganha dinheiro em cima de você, tá? Quando você se desespera e sai vendendo, é aí que os fundos gigantescos internacionais ganham dinheiro, os grandes investidores ganham dinheiro, os tubarões, tá? Então, aproveita esses momentos de queda, sem pânico, tá? Então, é isso. A boca do jacaré tá aberta, né? O jacaré, no caso, é uma metáfora, tá? Para oportunidades. Quando a boca do jacaré fica aberta e o passarinho entra, o jacaré fecha a boca, tá? Então, isso é uma metáfora para quando o mercado de ações está ali instável, chega um determinado momento, uma crise, uma notícia, e derruba lá embaixo. Aí o jacaré fecha a boca. Aí, então, é isso. Então, o jacaré está de boca aberta, tem várias oportunidades no mercado, aproveitem essa oportunidade, tá? Se você tem estratégia de longo prazo, sem desespero, foco, siga o processo. Um grande abraço a todos, e esse é o vídeo, o recado que eu tenho para hoje.